Respira fundo. Ah! Ó a frescura, hein? Que isso? Frescura. Frescura nada. Gente, eu não lembrava que doía tanto, assim. Pois é, dói um pouco, mas pra ficar bonita sempre dói, né? Vamos lá, respira. Ai, não, peraí. Pelo amor de Deus, para um pouquinho. Dá um tempo, vai. Dá um tempo. Qual o nome dele? Não, minha filha, pra você vir aqui é porque tem gato na tuba, né? Eu comecei a fazer depilação, tinha 17 anos. Aí comecei a usar aparelho, aí começou a me dar alergia, né? E eu falei, vou ter que mudar o método, né? Aí procurei um salão, a menina fazendo depilação com cera quente. Falei, vamos. Eu sou uma pessoa muito sensível à dor e não tive uma boa experiência com depilação. Até gostaria de encontrar um profissional que me convencesse de que o serviço... Eu sei que é muito bom, porque eu tenho amigas que utilizam e falam que não dói, mas eu ainda não encontrei essa experiência. A minha experiência com a depilação é boa e é ruim. A primeira vez que eu fiz, eu odiei, porque eu senti muita dor. Aí a segunda vez já foi melhorando. Os primeiros meses eu não aguentei, não, doeu demais. Aí foi acostumando, aí não me deu mais alergia, e continuei com esse método, com a cera quente. Por higiene e principalmente por estética. Faço depilação por esses motivos. Eu depilo realmente com frequência e eu faço num salão, né? E geralmente o que eu faço é perna inteira. Eu me depilo de 3 em 3 semanas, às vezes até menos, porque eu gosto de tomar sol, né? Usar biquíni. No método de depilação eu prefiro a cera quente, né? Uso sempre a cera quente, sempre também no mesmo salão. Geralmente por mês eu gasto, com esse serviço, eu gasto uns R$80. Os dois, e eu vou mais ou menos umas 2 vezes por mês. Você sabia que uma pessoa comum tem mais ou menos 5 milhões de pelos no corpo, incluindo os cabelos? E que trabalho eles nos dão? É preciso sempre raspar, cortar, aparar, depilar. E como nascem rápido? Hoje vamos saber o que é a pele e qual é a sua importância. Também vamos conhecer os diferentes métodos para tirar esses milhões de fios que não param de crescer. Numa linguagem bem simples, a pele ela é o maior órgão do corpo humano. Como órgão ele tem funções, né? Essas funções basicamente são de proteção, né? Para perda de hidratação de água da pele, do corpo humano, proteção contra os raios ultravioleta, né? Que poderiam danificar o DNA das nossas células e aumentar a incidência de câncer. Os profissionais dos salões de beleza, né, que fazem as depilações com cera devem tomar bastante cuidado, colhendo uma breve história do paciente, né, no caso deles o cliente, que vai contar se já teve experiência com cera antes, se já apresentou algum tipo de alergia, especificando o tipo da cera. Normalmente a pele sensível ela é observada mais em pessoas de idade avançada. Essa pele sensível ela pode se romper, né, com trauma ou mesmo com um esfregar mais intenso, ela pode se romper. E ela deve ser hidratada, deve ter os cuidados necessários com proteção solar, devem ser evitados cremes muito nocivos ou o excesso de produtos químicos que podem causar alergia ou lesão dessa pele sensível. Eu acho que a primeira coisa que um salão deve ter para ser higienizado são locais limpos, organizados. Organização é importante. Eu acho que a depiladora precisa lavar a mão antes de começar a depilação. A cera não pode ser reutilizada. Porque você nunca sabe quem foi a pessoa que passou antes pelo lugar que você está sendo atendida, né? Eu me preocupo com a limpeza externa, assim, mas eu não fico muito preocupada em olhar os detalhes, assim, para ficar analisando, ver se tem alguma coisa. Eu também não sou muito atenta, eu acho, se vai jogar cera no lixo ou se vai reutilizar. Eu vejo se o lugar é limpo, se a troca de material, de cera. É importantíssimo que o profissional seja bem informado sobre os procedimentos e que ele aconselhe sempre a pessoa, enfim, a cliente, a procurar um médico caso surja um problema grave, como uma infecção, por exemplo. Normalmente o pelo encravado ele ocorre quando há uma formação anormal da pele, né? A pele é lesada quando você faz uma depilação com cera ou a laser e forma um corno cutâneo, que seria uma rolha da própria pele.
Então o pelo cresce dobrado, né? Não cresce de forma reta, ereta, e forma o pelo encravado, que deve ser tratado com cremes que o dermatologista pode prescrever. No caso assim, de queloides machucados, se eles forem pré-existentes, né, o queloide não vai impedir a depilação, porque ele é uma formação fibrosa, dura da pele, de uma cicatriz antiga. A queimadura contraindica qualquer tipo de procedimento até que a pele esteja íntegra, novamente. Né? A queimadura deve ser tratada, que pode chegar ao caso de infeccionar. Moramos num país tropical, quente na maior parte do ano, e a procura pela depilação por aqui é muito grande. Se você fizer um bom trabalho, pode conseguir muitos clientes. Alguns hábitos simples de limpeza, como lavar sempre as mãos, desinfetar instrumentos de uso comum, como as pinças ou as tesouras, podem nos ajudar a prevenir doenças e a manter a saúde e o bem-estar. São práticas muito simples que protegem você e seu cliente, que vai aprovar o trabalho e voltar. Vamos ver agora o que diz Célia Belda, técnica da Covisa, Coordenação de Vigilância em Saúde. Existem normas, legislações federais, estaduais e municipais quanto ao funcionamento do estabelecimento de embelezamento, que inclui a depilação. Então, antes de iniciar a sua atividade, o seu negócio de depilação, procure a vigilância sanitária do seu município para as devidas orientações. Essas orientações dizem respeito ao mobiliário, ventilação, água e o produto cera de depilação, que deverá estar enquadrado em legislações federais. Os cuidados do estabelecimento no dia a dia devem se refletir na limpeza e organização. Segundo, deve dispor de sanitário para os clientes e para o trabalhador. Água, muito importante a água. A água significa a saúde do trabalhador e da cliente. A lavagem de mãos é fundamental. Os produtos que devem ser utilizados na depilação, eles são considerados cosméticos e eles devem ser regularizados no Ministério da Saúde. Então, eles têm um registro, notificação, depende do produto. Só esses produtos devem ser utilizados e devem ser usados de acordo com o que o fabricante determina, porque significa que ele foi avaliado pelo Ministério da Saúde, buscando a saúde da cliente e a segurança do profissional na hora da depilação. A cera caseira não é permitida, por não estar regular no Ministério da Saúde. Segundo, por ser caseira, existem diversas fórmulas. Não se sabe o que tem naquela cera, qual a proporção que é usada, quais os, entre aspas, ingredientes. Quando se procura a beleza, deve-se procurar antes a saúde, procurando um estabelecimento adequado nos procedimentos, nos produtos, que trará tanto a beleza quanto a saúde para cliente, trabalhador e meio ambiente. Por mais estranho que pareça, os pelos são diferentes dependendo da cor, do sexo e da idade das pessoas. Os negros, por exemplo, têm menos pelos, mas eles são mais grossos e curvos em relação às outras etnias. A pele clara tem maior quantidade de pelos no corpo. As raízes dos pelos loiros são mais grossas do que a dos outros tipos. E o pelo branco não tem pigmento. Mas os pelos morenos, negros e orientais possuem uma concentração maior de melanina e por isso são mais escuros. Para fazer um bom trabalho, é necessário reconhecer o tipo de pele do cliente. Vamos ver agora algumas dicas de especialistas de como tratar a pele antes e depois da depilação. Os clientes que procurarem os salões visando a depilação com cera, eles devem ter um cuidado de não se expor ao sol, pelo menos uns 3 a 4 dias antes, né, para não sensibilizar a pele.
deve evitar o uso de produtos químicos fortes, como óleos ou cremes com bastante cheiro, né? Se a pessoa utiliza esses cremes, ela deve descontinuar o uso, né? Dar uma parada, vai ao salão, faz a sessão, daí uma semana começa a hidratar a pele novamente. Basicamente é isso que a pessoa deve fazer. Vamos ver os diferentes tipos de ceras e as vantagens e desvantagens de cada uma. Veja com qual delas você mais se identifica. A depilação com cera quente é a mais procurada. Ela deixa a pele lisinha porque arranca o pelo pela raiz e a depilação dura mais tempo. A vantagem dessa cera é que, por ser quente, ela abre os poros quando é colocada na pele, diminuindo a dor e facilitando a remoção dos pelos mais grossos. O Roll-On é um pequeno aquecedor elétrico com um termostato. Nele é colocado um refil com uma cera especial. O aparelho pode ser retirado da tomada e utilizado quando a cera está aquecida. Em um dos lados deste aparelho, existe um rolamento que espalha uma camada fina e uniforme de cera para a depilação. Depois, quando o papel é retirado, os pelos são puxados e removidos. A temperatura da cera é controlada e os clientes sentem-se mais seguros, porque a cera usada neste aparelho não tem como ser reaproveitada. A cera fria pode ser comprada em farmácia e utilizada em casa. Ela é feita à base de sacarose, como as amarelas, ou de algas, como as verdes, e tem a vantagem de ser vendida pronta para usar. Existem aquelas que já vêm coladas em 2 folhas de papel especial para depilação. No mercado, encontramos diferentes tipos de ceras frias industrializadas, conforme os tipos de pelo e as áreas a serem depiladas: pernas, braços, busto e sobrancelhas. Agora vamos ver o que deve ter numa sala de depilação para se realizar um bom trabalho. É importante usar toalhas de cores claras. Elas devem estar sempre limpas. Os lençóis devem ser trocados a cada cliente e tenha sempre à mão um rolo de papel para cobrir a cama. A cama estética foi projetada para esse fim, portanto vai te ajudar muito no seu trabalho. O cesto de lixo tem que ter uma tampa e um pedal para que você possa abri-la com o pé. A panela elétrica ou aparelho de micro-ondas devem estar à mão. Os cabides servem para as clientes pendurarem suas roupas e objetos pessoais. No carrinho de apoio, você pode colocar seus objetos de uso constante, como a pinça, a tesoura, um gel, tudo que você possa pegar com facilidade e rapidez.